Olá, tudo bem? Sou eu de novo, como vocês já perceberam. E hoje eu vou virar a chave. Eu vou sair um pouco desse assunto que a gente tem tido nos últimos tempos e vou falar um pouco da seguinte coisa. E a febre, doutor? Estamos aqui no Pitaco sobre pitocos e marmanjos, né? Esse podcast feito por mim, Alexandre Funcia de Azeredo Silva, médico pediatra, homeopata, antroposófico, e coordenado, dirigido, orquestrado e esmirilhado pelo Felipe Mux, né, que tem sido uma grata amizade que eu contraí nesse tempo agora. Tempo curto, mas eu já tenho um afeto imenso por ele. Em vez de ficar só rasgando seda, vamos falar de febre. Vocês devem saber que, na qualidade de médico e principalmente de pediatra, toda hora surge a questão da febre. E a febre? Como é que é isso? A febre mata? E a convulsão? Quanto é febre? A partir de quando eu tenho que dar remédio? Eu tenho que dar remédio? Eu não devo dar remédio? Como é que eu faço? Então são essas dificuldades que estão na vida de todo mundo. Podem demorar 6, 8 meses para acontecer pela primeira vez com os filhos da gente, mas inexoravelmente vão acontecer. Então aí eu vou expor para vocês uma mistura dessas 3 possibilidades terapêuticas que eu conheço. Aquilo que a gente convencionou chamar de alopatia, que é a nossa medicina convencional, a medicina hegemônica, a medicina que forma médicos na faculdade, e outras 2 possibilidades que são homeopatia e antroposofia. Eu vou fazer uma mistura disso tudo, da maneira mais organizada que eu puder. Então vamos lá. O que é febre? Febre é um fenômeno que o corpo realiza quando ele está se defendendo de algo. Então esta é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Febre faz parte do nosso processo imune, o nosso processo de defesa, tá? Não esqueçam disso, por favor. A gente conceitua a febre como, para a gente que mede temperatura em graus Celsius, como uma temperatura a partir de 37,8 graus e que, no geral, a gente vai ter esse valor de febre que a gente consegue tolerar um pouco melhor ou pior, até mais ou menos 40, 41 graus centígrados. Eu acho que a primeira coisa que me ocorre é explicar para vocês uma coisa. Por que 37,8? Por que é um número tão quebrado? É porque 37,8 graus centígrados são iguais a 100 graus Fahrenheit. E 40 graus centígrados são 104 Fahrenheit. Então, febre é um conceito que vai de 100 a 104 Fahrenheit. Traduzido isso para grau centígrado, 37,8 ou 37,777777 em graus Celsius, como a gente fala também. E abaixo disso, a gente tem que saber onde é que fica mais ou menos o valor normal de temperatura do corpo da gente. Externamente, o corpo da gente costuma estar por volta de 36,5 a 36,8 graus Celsius. Quando a gente chegou de 37 graus a 37,8, a gente pode chamar isso de um estado subfebril. Ou as pessoas costumam falar assim, do jeito mais natural, de falar, o meu filho está febril. E aí o meu filho depois ficou com febre. Como febril e com febre é a mesma coisa, então eu peço para as pessoas falarem assim, ele está subfebril ou ele está febril. Ele está quentinho ou ele está febril. E aí eu vou fazer uma divisão que ela é minha, vamos dizer assim, tá? E dividir dessa forma, assim, se eu, dos 37,8 a mais ou menos os 38,5, eu tô com uma febre que eu vou chamar de baixa. De 38,5 até o 39,5, eu tô numa febre média. E no 39,5 para cima, até 40,5, no máximo 41 graus, eu tô com uma febre alta. O tratamento para febre não vai mudar se a gente usar essas subcategorias. Você vai tratar a febre de qualquer forma, de acordo com essas 3 possibilidades que eu vou apresentar para vocês. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando de tratamento de febre é assim, como é que eu trato uma febre? Por quê? Se eu parar e refletir no que eu acabei de falar, que a febre é um processo de defesa,
E aí eu vou usar um silogismo normal. Se quanto mais eu me defendo é melhor, e a febre é um processo de defesa, então quanto mais febre, melhor. Ah, não é possível. Isso é completamente contra o que a gente tem como noção da sociedade, da nossa cultura ocidental. É verdade. E provavelmente isso vem de uma coisa muito simples, mas muito mais que milenar. Que até, pelo menos, a década de 30 e 40 do século XX, então lá, até 1930, 40, a gente ainda não tinha efetivamente o que a gente passou a denominar como antibiótico. A descoberta do primeiro antibiótico da penicilina foi por um xará meu, Alexander Fleming, em 1935, se eu não estou enganado. E isso só passou a ter uma efetividade do ponto de vista de venda comercial uns bons anos depois disso. Então, se você, por exemplo, esbarrasse teu dedo num espinho de flor, você podia perder o dedo, perder o braço ou perder a vida com uma infecção bacteriana, né, que te assolasse o corpo. Ou se você, por exemplo, mexesse com ferro enferrujado e você contraísse uma bactéria do tétano, você não tinha chance. Você ia morrer de tétano. Só muito recentemente a gente conseguiu ver gente sobrevivendo de tétano ou sobrevivendo de raiva, que é uma doença viral, não é uma doença bacteriana. O medo de febre é porque a gente substituiu lá nos 4 Cavaleiros do Apocalipse a morte pela febre. A febre como se fosse a anticâmara da morte, o prenúncio da morte. Então, por isso esse medo todo. E aí, mais recentemente, a gente acoplou mais uma coisa, a tal da convulsão febril. Isso acontece, assim, como definição, para crianças. De uma maneira didática, ficou estabelecido que isso acontece principalmente com crianças entre os 5 meses de vida e os 5 anos de vida. Tá? Eu vou dizer para vocês que dá para a gente restringir melhor isso para entre os 5 meses de vida e os 2 anos e meio, 3 anos de vida no máximo. E aí todo mundo morre de medo dessa bendita convulsão. Fala assim, meu Deus, se a temperatura subir, a criança pode convulsionar. Então eu vou esclarecer para vocês que não é assim que funciona o negócio. A banda não toca desse jeito. O que acontece é o seguinte, nessa faixa etária, uma pequena porcentagem de crianças, eu já vou falar quanto é, tem uma sensibilidade à elevação rápida de temperatura. Tá? Então vejam bem que eu estou falando elevação rápida. Eu falei de velocidade, eu não falei de temperatura. Isso faz uma diferença estratosférica. Essa pequena porcentagem, que no geral chega no máximo a 2% das crianças que não têm nenhum antecedente de grupo de risco para convulsão febril, e 5% no máximo para as crianças que têm esse antecedente. E o que é esse antecedente? Você ter algum familiar epilético na sua família mais próxima, que você pode dizer como pais, tios e avós, ou você ter nessa família próxima alguém que tinha convulsão febril na infância. Aí me ocorre uma outra coisa fundamental e que já me aconteceu várias vezes ao longo da vida. O que é uma convulsão febril? Então, primeiro, o que é uma convulsão? Uma convulsão é um abalo muscular intenso e repetido, tá? Que no geral a gente vai ver com um movimento deste tipo, que pode estar relacionado a movimentos ou perda de movimentos da face. Então a pessoa pode verter os olhos para cima ou para o lado, ela pode perder o controle da salivação, perder o controle da boca, ficar com a boca ou muito rígida ou muito mole, e ela pode perder, inclusive, a consciência como um todo. Apaga essa consciência e a pessoa inconscientemente está lá se batendo. Uma convulsão normalmente dura alguma coisa como até 1 minuto e meio, tá? Quando se prolonga disso, a gente tem algumas coisas que começam a soar como agravantes. Porque, conforme eu estou dentro do processo convulsivo, eu não estou respirando regularmente, eu estou com uma tensão muscular, no geral, muito grande. Existem crises convulsivas que são com um relaxamento absoluto muscular, a gente chama de crises atônicas.
não, tônica. Esse tônus é essa alternância entre o esticar e o dobrar dos membros da gente, principalmente, que é mais fácil, ou a cabeça, tá? Então, eu tenho um tônus, de forma que o meu músculo, meu braço não está nem completamente esticado, nem completamente dobrado. A minha perna não está completamente esticada nem dobrada. A minha cabeça não está nem caída para trás, nem para frente. Esse é o tônus. Esse é o tônus normal. Isso pode estar completamente abolido, eu fico atônico, ou isso pode estar completamente exagerado, eu fico hipertônico. Então, por exemplo, quando eu tenho um torcicolo, o meu músculo aqui lateral ou o meu trapézio, ele fica duro, que nem pedra. Então eu não consigo mexer e qualquer movimento que eu faça nesse local dói uma violência, porque eu estou esticando uma coisa que não tem condição de ser esticada. E aí, no geral, a convulsão febril é um episódio desse que acontece durante um episódio de febre. Então, já aproveitando, na maioria esmagadora das vezes, no primeiro, segundo ou no máximo terceiro episódio de febre de um evento que eu estou passando, seja um quadro gripal, seja qualquer outro evento infeccioso, inflamatório que pode me causar febre. E, no geral, ela é autolimitada, então ela dura no máximo 1 minuto e meio. Ela não tem comprometimento da vida da pessoa, primeiro porque ela dura um intervalo pequeno, e aí só a ressalva óbvia. 1 minuto e meio é ótimo para quem está de fora, não tem relação nenhuma com aquela pessoa convulsionando e está olhando para o relógio. Para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que tem afeto por aquela que está convulsionando, 1 minuto e meio é uma eternidade. Então eu não estou desconsiderando isso nunca, de forma nenhuma, tá bom? E no geral, depois que ela passa, tudo fica normal, nada se compromete nem nada. Só que toda vez que eu tiver uma convulsão, e principalmente uma convulsão que me deixou inconsciente, eu tive uma descarga elétrica no cérebro como um todo. Então, só voltando àquilo que eu falei, eu tenho as pessoas que têm convulsão febril, as crianças que têm convulsão febril, elas têm uma sensibilidade no hipotálamo, que é um órgão que fica em cima da hipófise, então lá dentro do miolo do coco, tá? E que é um órgão para controle de temperatura, é um órgão para controle de funções automáticas da gente, entre as quais a temperatura. Essa elevação rápida de temperatura dispara uma descarga elétrica no hipotálamo que se difunde para o cérebro como um todo. Então, no cérebro como um todo, então na minha área motora, na minha área visual, na minha área auditiva, na minha área de coordenação disso tudo, eu tenho um abalo elétrico e que no caso da área motora eu vou ter os movimentos, essas coisas todas, tá? Então isso é muito violento. Então quando acaba essa convulsão, a pessoa está extenuada, então ela vai dormir. Ela dorme e daqui a pouco ela acorda. E no geral é isso que acontece com as crianças quando a gente tem convulsão febril. Os pais detectam a convulsão febril, eu os oriento a deixar a criança com a boca o mais livre, a boca e o nariz o mais livres possível, tá bom? E vão para o hospital. No geral, ou entrando no carro, ou logo no começo da viagem para o hospital, a convulsão acaba e aí a criança fica toda molinha e ela dorme um pouco. E muitas vezes ela chega ao hospital ainda dormindo ou às vezes já começando a acordar. E aí a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? Porque assim, você estava em casa numa boa, de repente deu um apagão, quando você abre o olho de novo, você está dentro do hospital, é apavorante. Né? Então, mais um motivo para a criança chorar, espernear, gritar. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar interpretando isso como um sinal de meningite, que a criança está com uma irritação no cérebro e isso está fazendo que ela fique completamente desacorçoada. Ela só está apavorada por aquele ambiente que a gente, infelizmente, ainda continua tendo dentro de hospital. Por mais bonitinho, com bichinho na parede que seja, o protocolo de um hospital é aterrorizador para todo mundo de todas as idades. Inclusive para mim, tá bom? Olha, gente, eu ainda tenho bastante coisa para falar desse assunto. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir, então essa foi a parte 1 desse nosso episódio Febre, né, e a febre doutor, e aí a gente vai fazer um segundo episódio a seguir, na próxima semana, continuando com essa nossa conversa, tá bom? Por favor, não desistam. Sejam febris,
seguidores do Pitacos, por favor, Dr. Pitaco aqui agradece. Não se esqueçam, por favor, de acompanhar os Pitacos, acompanhar no Instagram, naquelas pequenas chamadinhas, acompanhar estes vídeos, que é mais legal, né? Entendeu? É a mesma coisa que você ir para um banquete e você falar assim, beleza, eu comi agora aqui uma azeitoninha, vou embora. Não, né? Aproveita o banquete inteiro. Vamos firme, cai de boca, entendeu? Ouve no carro, ouve no box do banheiro, ouve fazendo comida, tá bom? Ouve, vê, aqui, ó, vamos lá, tá bom? Este podcast foi editado por Felipe Mux.